Oi, alunos, tudo bem? Infelizmente ocorreu um erro na minha gravação. Eu não percebi que ao postar no AVA houve um corte do meu vídeo. Não tinha nem começo e nem fim, era um pedaço ali do vídeo. Uma aluna foi assistir e viu e percebeu, né, que eu comecei do nada a falar no vídeo. Mas enfim, gente, eu peço perdão. Estou aqui de novo postando, gravando. Agora vai dar certo. Muita gente até deixou de fazer a aula para poder assistir o vídeo, né? Mas, gente, vai dar tudo certo, tá? Essa é a nossa penúltima aula. Na próxima semana vai ter mais uma aula também. E depois é revisão e prova, né? Como a minha prova caiu bem no último dia da semana acadêmica, então eu vou ter um pouco mais de conteúdo do que algumas outras matérias, disciplina. Então, gente, dando continuidade, estou falando de eumintos. Eumintos são os vermes. Nesse bimestre, então, o assunto é eumintos. E eu estava falando de nemateumintos. O que é isso? Eu estava falando de vermes cilíndricos, arredondadinhos, redondinhos, né? Tem uma estrutura do corpo arredondada. E hoje, nessa aula de hoje, e na próxima aula, eu vou falar de plateumintos. Plateumintos são vermes achatados, tá? Esses vermes mais fininhos, de estrutura mais fininha, achatada mesmo. Aqui é um ascaris. Aqui, então, é uma teníase. Já ouviram falar da teníase, da solitária? Por que ela é conhecida como solitária? Porque um único verme adulto no nosso intestino se reproduz sozinho. Esse verme chama partenogenética. O que é isso? Ela tem tanto hermafrodita também posso falar. Ela tem tanto o órgão sexual masculino quanto o órgão sexual feminino. Então ela consegue se reproduzir sozinha. Então a solitária, ela vive sozinha no intestino. Ela pode viver com mais de uma, mas também pode viver sozinha e se reproduzir sozinha. É diferente do Ascaris, tá? O Ascaris ele precisa do macho e da fêmea para sofrer o acasalamento, produção de ovos. A teníase não, ela por si só consegue se reproduzir sozinha, por isso que é conhecida como solitária, que ela pode ser sozinha lá no intestino. Sozinha, mas enorme, tá, gente? Aqui o Ascaris, ele consegue chegar em torno de 30 centímetros. A Teníase, ela chega de 8 a 9 metros. É enorme. Imagina ter uma solitária ali de 8 metros no intestino. É muito grande, né, gente? Então, na aula de hoje, iremos falar sobre teníase e cisticercose. Com certeza vocês já ouviram falar da teníase, da cisticercose, principalmente a doença do porco, neurocisticercose, foi parar no cérebro, comeu carne de porco, foi parar no cérebro, coisa assim, né? Já ouviram falar assim. São duas doenças extremamente diferentes, distintas, com sintomas diferentes, então com formas de transmissão diferente, epidemiologia diferente, elas se distribuem diferente, tem um ciclo diferente, mas as duas são causadas pelo mesmo agente etiológico. As duas são causadas pela mesma espécie de parasito, não esqueçam isso. Então, teníase, cisticercose, doenças totalmente diferentes, com sintomas diferentes, com forma de transmissão diferente, mas o mesmo agente etiológico, tá? A teníase, ela é causada, então, pela tênia sólio ou tênia saginata, e a teníase, gente, quando uma pessoa tem essa doença, a teníase, é porque ela tem a presença do verme adulto no intestino, da solitária no intestino. Então, quem tem a doença teníase é porque ela tem a presença do verme adulto. Já a cisticercose também é causada pela tênia sólio, pela tênia saginata, tá? Só que quem tem essa doença, cisticercose, tem a presença da larva, seja no tecido muscular, no tecido ocular, tecido cerebral, que é um dos órgãos mais afetado. Então, quem tem cisticercose, lembra bem, tem a presença da larva. Quem tem a teníase tem a presença do verme adulto. Mas ambos causada pela tênia sólio e tênia saginata. Tá? Às vezes é um pouco confuso, mas
Dá para entender depois no final, aprendendo direitinho. Então, aqui, ó, é uma tênia. Eu não sei dizer se é sólio ou saginata, mas microscopicamente elas têm diferença uma da outra. E elas têm, gente, elas são divididas em proglotes. O que é isso? Proglotes são segmentações que elas possuem. E cada proglote é onde desenvolve, né, o órgão sexual masculino e feminino e a produção de ovos. É aqui que tem, gente, a produção de ovos, nessas proglotes. E essas proglotes são eliminadas nas fezes. Muitas vezes, no exame parasitológico de fezes, eu consigo ver essa proglote, olha o tamanho dela, aqui perto de um dedo. Eu consigo ver, porque são, então, pedaços ali do verme que são liberados cheia de ovos. E quando, então, essas proglotes são eliminadas no ambiente, uma pessoa vai lá, defeca no local inapropriado, enfim, essas proglotes caem no solo e ali ela mesma consegue liberar os ovos para o ambiente, os ovos ali próximo à agricultura, né, próximo a pecuários, animais se contaminam, a gente se contamina porque vai contaminar as hortaliças, enfim. Então, essas proglotes são eliminadas no solo e dentro delas existe mais de torno de 50 a 100 mil ovos, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar, porque aqui eu lembro no próximo vídeo eu começo a falar desse slide, tá? Eu começo a falar um pouco do hospedeiro definitivo, que é o homem, depois eu começo a falar do hospedeiro intermediário, tá? Que é o porco e o boi. A tênia saginata é causada, então, pela ingesta de carne crua de boi e a tênia solium pela ingesta de porco, tá? Então, são duas doenças diferentes com formas de transmissão diferente. A teníase, então, é causada pelo consumo de carne crua, tá? De boi e de porco contendo cisticerco e a cisticercose através da ingestão de alimentos contaminados. Agora, esse era o comecinho da aula que eu tinha falado. E agora vocês vão passar para o próximo vídeo, porque eu lembro que travou o vídeo da primeira aula, mas eu não tinha visto que ele tinha sido tão incompleto assim, tá, gente? Qualquer dúvida, então, me perguntem.